Olá, meus amigos, Deus abençoe a vida de cada um abundantemente. Que o Espírito Santo venha abrir os olhos, o entendimento, a mente, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais para ouvir e ver e compreender a palavra de Deus. A palavra que nos abraça, que Deus tem nos dado todos os dias para poder então ter uma vida na tua presença. Uma vida de fato, verdadeiramente vivida com prazer, com alegria. É o que eu te desejo em nome do Senhor Jesus. Veja bem, qual é a preocupação que o cristão tem que ter diante de Deus? Para que então venha ter uma comunhão, para que então venha ter nessa terra uma vida em conexão, em aliança com Ele. Porque o ser humano, quando se aproxima de Deus e vem a conversão, então vem as lutas para poder então se manter na presença de Deus. E o importante de tudo é aprender com o Espírito Santo a pedir a Deus. Ter a sabedoria no pedir. Porque o pedir a Deus é algo que Deus ele nos deu para que então nós viesse alcançar o que necessitamos da parte de Deus. Mas se nós não tivermos uma sabedoria junto com o Espírito Santo, para poder então agregar em nossa vida algo, coisas, para que então não viemos nos perder. Então temos que ter a sabedoria, a inteligência de pedir a Deus, para que quando pedimos e recebermos, de fato, a nossa vida ela seja totalmente completa na sua presença, mantendo-se Deus em primeiro lugar. E não deixando, a gente tem que ter essa consciência de não deixar nada tomar o lugar de Deus. Porque as riquezas deste mundo, a vaidade, tudo quer tomar o lugar de Deus. E Deus ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. É o que Deus, é o trono de Deus, é a vontade de Deus, é que ele seja primeiro. É o desejo dele, que nós venhamos fazer dele primeiro em tudo, em nossas vidas. Para servir ele, ele tem que estar em primeiro lugar em nossa vida. Porque de fato, essa é a vontade de Deus, que nós venhamos reconhecer ele como Deus, como Pai, como soberano, mas acima de tudo como Senhor e Salvador da nossa alma. Mas para isso, para nós nos manter no caminho de Deus, nessa luta constante, dia após dia, temos que nessa terra conquistar, temos que ter um bom emprego, uma boa profissão, temos que ter uma vida de fartura, de lutas, temos que ter uma vida regalada, sim, Deus promete, mas se nós não sabemos pedirmos, então vamos nos contaminar e vamos ir contra, muitas das vezes, a vontade de Deus, o desejo de Deus. Porque Ele não quer que nós nos perca neste mundo. Ele não quer que nós venhamos nos perder por conta das conquistas deste mundo. Então, o salmista Agur, ele nos dá um pouco da tua experiência. Ele nos dá um pouco da sua atitude para com Deus, para que nós podemos refletir e então aprender através do Espírito Santo a pedir, porque tudo que pedires em meu nome vos será dado, tudo, se estiveres em mim. Então temos que ter sabedoria, porque é dado, mas se for para mim perder, para mim me iludir neste mundo, melhor que não peça. Então temos que ter essa consciência, porque o que importa é que o nosso pedido seja para que a permanência de Deus esteja em primeiro lugar na nossa vida. É assim que tem que ser, meu amigo e minha amiga. Veja bem, 2 coisas te pedi. Não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção
de costume, para que, porventura, de fato, te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lançar-se mão do nome do Deus, nome do Senhor. Então veja bem, a sabedoria dele. Não me deixe cair na vaidade, na palavra mentirosa. Nem me dê a pobreza e nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção de costume. Então veja bem a importância, a preocupação de Agur em se manter ali na presença de Deus, com a sabedoria no pedir. Não me dê nem a riqueza e nem a pobreza, para que não venha se perder. Então, veja bem, mas me dê a porção de costume. Então, aquilo que é para o meu sustento, é o que Jesus falou: Pai nosso, que está o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, a oração do Pai Nosso já nos ensina a pedir o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, pedir aquilo que é para o nosso sustento, aquilo que vai nos preencher, aquilo que vai de fato nos alimentar, de fato, sem se regalar, sem se soberjar, para que não venha cair na vaidade deste mundo, para que não venha se perder. Essa é a preocupação, não deixar-me cair na palavra mentirosa. Quantos que negociam e usam da mentira? Quantos para conseguir um emprego usa da mentira? Para entrar num relacionamento usa da mentira? Quantos usam da vaidade? São vaidosos? Quantos vivam a vida assim? Cristãos, pessoas que estão ali buscando a Deus, mas ainda não têm a sabedoria no pedir. Porque tudo que pedimos, temos que pedirmos em ligação a Deus, para que aquilo que nós venha pedir não venha corromper. A nossa preocupação tem que ser essa, não corromper a vontade de Deus, que está em primeiro lugar em nossa vida. Porque se a gente não tiver essa maturidade, então a gente de fato não está ligado a Deus. Porque como estamos ligados, a gente preocupa. Será que eu pedi isso? Vai trazer separação entre eu e Deus? Será que isso aqui é bom? Então, que seja feito a vontade de Deus. Eu peço, mas que seja feito a vontade do Senhor. Então temos que ter essa preocupação para que a nossa alma ela venha a ser de fato salva. Porque a salvação não está no começo, está no final. Aqueles que perseveram até o fim, este será salvo. Então tem que ter um trabalho de perseverança dia após dia. E nessa perseverança temos que adquirir algo. Temos que ter para dar, porque o próprio Deus falou, ter para dar é melhor do que ter para receber. Então ter para dar é maravilhoso. Temos que ter fartura sim, mas que seja a nossa medida. Tem gente que vive muito bem com R$1.000, maravilhoso. Só que tem pessoas que vivem muito bem com 1 milhão e vivem maravilhoso, porque a necessidade daquela pessoa que recebe 1.000 supre a necessidade dela por completo. E aquela pessoa que recebe 1 milhão, ela supre a necessidade dela com 1 milhão. Porque os gastos, a geração de gasto é maior. E Deus pode sim estar com ela, que tem 1 milhão, e sim estar com essa que tem 1.000. Desde que a vontade de Deus seja feita na vida da pessoa. Desde que a pessoa não coloque o dinheiro nada acima dele. Então é isso, meu amigo. A porção de costume da pessoa que recebe 1 milhão por mês, por dia, neste mundo que tem muitas riquezas, para querer nos prender, pode ser que o pão de costume dele seja de 1 milhão. E o pão de costume daquele que recebe 1.000 é 1.000. Então Deus, ele dá conforme a necessidade de cada um. É assim que Deus trabalha. E dentro dessa necessidade, a preocupação nossa é de não nos deixar nos perder diante das nossas necessidades, diante dos nossos quereres.
dos nossos desejos, não corromper a vontade de Deus. Para quê? Veja bem, quem é o... para que, porventura, de fato, não negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a faltar e lançar a mão do nome do Senhor. Então, para que a gente não venha ter uma vida de frustrações, uma vida de indignação diante de Deus. Porque a gente manter o pão cotidiano, manter na busca com a preocupação de ter as coisas nesse mundo, sim, temos que ter, mas desde que não corrompa a nossa aliança com Deus, desde que não nos coloque contra a vontade de Deus. 2 coisas te pedi, não mas negues antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que, porventura, de fato, te não negues e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar-te e lançar mão do teu nome. Então a preocupação dele era de ter, para que não venha furtar, para que não venha roubar, para que não venha usar da esperteza do mundo para poder ter. Então ele buscou sustento em quem? Em Deus. A preocupação dele foi de buscar o sustento para a vida dele em Deus, para que ele não venha usar da malandragem do mundo, da linguagem do mundo, para então suprir as suas necessidades. Então veja bem a preocupação dele. Quando nós colocamos a vontade de Deus em primeiro lugar, nós nos preocupamos com o que ele vai achar. E assim temos sabedoria para dizer que seja feito a vontade dele. E dentro da nossa vontade, Deus também faz acontecer em nossa vida aquilo que queremos, porque é a vontade dele. É a vontade dele cuidar bem de você, meu amigo, minha amiga, de suprir as suas necessidades. É a vontade dele te abençoar. É o que ele quer. Mas tem que ter um desejo da tua alma querer isso de Deus, inquirir isso de Deus. Muitas vezes você desespera por não ter isso, por não ter aquilo, porque falta sabedoria no pedir. Porque tudo é para a honra e glória de Deus. Se pedimos, é para a honra e glória de Deus. Se alcançamos, é para a honra e glória de Deus. Tudo tem que ser para honrar o nome de Deus. Com esse intuito, aí sim Deus, ele agrada em nos dar. Porque é para agradar, é para honrar, é para louvar, é para engrandecer o nome de Deus. Mas quando pedimos para engrandecer o nosso nome, quando pedimos para nós nos exaltar, então de fato não é a vontade de Deus. Porque o nosso coração e a nossa mente tem que estar virada, guiada, instruída, lançada à vontade de Deus, ao desejo dele. A nossa alma ela tem que se encontrar, o nosso pensamento, na vontade dele, no desejo dele, que é de ele estar em primeiro lugar em nossa vida. Deus abençoe a vida de cada um, em nome de Jesus.